Olá, você está no Valor Máximo, eu sou Adriel Mota e estou aqui para te ajudar a passar em cálculo esse semestre. O vídeo de hoje vai liderar todos os outros vídeos, mostrando para vocês o caminho pelo curso de cálculo. Ele é um vídeo que vai servir basicamente como índice de um curso de cálculo para vocês e é um vídeo de expectativas. Olha só, o que eu devo esperar do curso de cálculo. Portanto, esse aqui é um vídeo para você que está começando o cálculo agora, para você que está no meio do curso, ou até mesmo para você que já está no final, para ajudar em toda a conexão entre os conhecimentos que você aprendeu durante esse curso. Então, provavelmente, esse vídeo vai ajudar até mesmo você que já está ali nos finalmente do curso de cálculo. Bom, o curso de cálculo ele é muito importante, não só pela aplicabilidade dele, não só pelo conteúdo, mas porque ele representa, claro, a porta de entrada ali da sua universidade. Como porta de entrada, claro, ele é o primeiro curso que você vai ter contato, que vai mostrar para você como você pode se portar perante uma disciplina da universidade. Você está vindo com o pensamento do ensino médio e agora você está na universidade e as coisas vão mudar muito para você. E isso é algo muito bom. Essa liberdade que você vai ganhar, claro, tem uma responsabilidade enorme. Você é responsável por seus estudos. Mas essa liberdade para poder estudar, para você mesmo ditar o seu ritmo, se você conseguir utilizar isso bem, você vai poder ir sair aí na frente de qualquer disciplina. Não só cálculo, todas aquelas que ainda estão por vir. Mas hoje o nosso assunto é cálculo. Bom, o vídeo de hoje ele vai ser basicamente um mapa pela disciplina. A gente vai passar todos os conteúdos, pelo menos os conteúdos principais do curso de cálculo, e vai mostrar o que vem depois do que e por que existe essa sequência. Por que esse vídeo é importante? A gente sabe que a maioria dos alunos precisam de uma explicação daquele conteúdo. Então, seja uma explicação mais ampla do para que serve o curso de cálculo, quanto uma explicação mais micro do por que serve isso de derivada, para que eu vou usar isso, aonde eu vou aplicar isso. E esse vídeo aqui ele vai ajudar um pouquinho a responder essas dúvidas. Por quê? Porque com esse vídeo aqui, a gente vai focar um pouquinho no curso de cálculo e você vai saber do porquê você tem que aprender cálculo e porquê você tem que aprender todas as ferramentas que você vai aprender nele. Para você que está começando no curso de cálculo agora, cálculo é bastante divertido e pode ser bastante complicado pelo professor. Então eu estou aqui para te ajudar a passar nessa disciplina e tornar ela muito mais simples para você. Simples não significa fácil, significa apenas descomplicado, tá certo? Bom, primeiro fato. Quando você entra na universidade, muitos professores eles assumem que você sabe muita coisa. Então a primeira aula no curso de cálculo não vai dizer para que serve o curso de cálculo. Isso é muito ruim, porque uma vez que o aluno sabe para que serve aquilo, o que ele vai de fato aprender nesse curso, ele consegue conectar melhor os conteúdos. Então, com esse vídeo aqui, eu também vou mostrar o que você vai ver lá na frente, você vai entender do porquê você está aprendendo tal coisa e vai guardar aquilo melhor na memória, sabendo que você vai utilizar isso depois. Para você que está começando agora, eu devo te dizer que cálculo ele é bastante diferente do que você está acostumado. Por quê? Porque você está bastante acostumado com fazer soma, multiplicação, divisão, mas no cálculo a gente aprende operações novas, por assim dizer. São ferramentas que quando a gente vai aplicar, elas representam uma operação diferenciada. Por isso que cálculo é bastante complicado no começo, porque ele é uma quebra, certo? Então você não vai usar apenas o que você já sabe, você vai aprender ferramentas novas, tá certo? Então vamos lá. Para que geralmente é usado o curso de cálculo? Vamos falar então sobre as coisas que o curso de cálculo trata, porque quem sabe aí a gente acha a resposta para essa pergunta. O curso de cálculo ele tem três grandes áreas. Uma vez que você está imerso no curso, está durante o semestre, não consegue perceber, você começa a achar que a estrutura do curso de cálculo é bastante complicada, porque tem bastante tópico, cada aula é um tópico novo, e parece que você vai aprendendo mais e mais coisas e não consegue utilizar. Mas uma vez que a gente para e olha de longe, nós conseguimos observar que a estrutura é um pouco mais simples que isso. A estrutura do curso de cálculo, ela tem uma divisão muito clara de três maiores fatores. Três maiores conteúdos. E são esses conteúdos: limite, que a gente pode ver aqui, primeiro limite, segundo derivada e terceiro integral. Porém, o curso de cálculo ele tem um bônus, que é esse aqui, ó, o item 0, pré-cálculo. Bom, existem diversos livros por aí só baseados em pré-cálculo. E o que seria cada um desses itens? Calma que a gente passa um por um. Mas o importante aqui é você entender.
O seu curso de cálculo ele é focado nesses 3 itens aqui: limite, derivada e integral. Uma vez que você entende que é tudo sobre esses 3 itens, fica muito mais simples de você resolver as coisas. Por quê? Porque uma vez que um problema surgir para você, você vai entender que você só tem 3 ferramentas para se preocupar e através dela você vai pensar na melhor forma de resolver esse exercício. Então vamos falar item por item? Primeiro a gente tem aqui o item 0, que é o item de pré-cálculo. Ele não é um item do curso de cálculo, mas ele é tão importante quanto todos os outros itens de cálculo. Eu sei que pode parecer confuso, mas a ideia aqui é o seguinte: dentro do curso de pré-cálculo tem tudo aquilo que os professores deveriam ter ensinado para a gente no ensino médio. A gente sabe que o ensino brasileiro não é lá essas coisas, então por isso que eu falo que assim, deveriam ter passado. Muito bem. Por que que pré-cálculo, tudo isso que é essa nossa bagagem do ensino médio é importante? Porque cálculo é a disciplina que vai tratar sobre, e aqui entra o nosso item, vai tratar sobre funções. Então, todo o nosso curso de cálculo vai ser sobre funções. Todo o curso de cálculo, como aplicar aquelas 3 grandes áreas que a gente viu, limite, derivada e integral, utilizando funções. A gente quer estudar funções, funções vai ser nosso objeto de estudo. Uma vez que funções é o nosso objeto de estudo, perceba, funções são um objeto de nosso estudo, porque a gente vai aplicar aquelas ferramentas nelas. A gente não vai estudar só funções. Tudo isso aqui, professores assumem que você deveria saber a esse ponto. Por isso que esse item de pré-cálculo é extremamente importante, porque você só vai bem, presta atenção no que eu vou te dizer, você só vai bem no resto do curso se esse item aqui estiver bem fixado na sua mente. E o que exatamente, vamos ser específico aqui, o que exatamente a gente entende por pré-cálculo? Bom, a gente entende sobre funções. Então, você sabe me dizer o que é uma função e o que não é uma função? Sabe me dizer o que é a imagem de uma função? Você sabe me dizer o que é o domínio de uma função? Você sabe quais são os tipos de função que a gente tem? Então, a gente tem aqui função exponencial, a gente tem função logarítmica. Quais outras funções a gente tem? A gente tem função polinomial, que é a mais clássica, certo? Polinomial. E a gente tem diversos tipos de função. Um outro tipo muito importante e pouco falado, claro, são as funções trigonométricas. Todos esses e ainda mais tipos vão aparecer para você e é necessário que você entenda o que é cada um desse tipo de função. Como que é a cara dessas funções, como é a cara do gráfico. Uma vez que você tem isso bastante fixado, você entende bastante de função, você já está dominando o conteúdo do pré-cálculo, aí a gente está pronto para aplicar todos os outros 3 itens. Aqui está uma dica importante que ninguém conta isso. Geralmente os professores dão poucas aulas de pré-cálculo. Ele vai tomar aquilo como se você já precisasse saber disso. Então, se você está começando o cálculo agora, presta atenção nesse item, foca bastante nos primeiros capítulos de todo o livro. E uma vez que você tem esse item satisfeito, a gente avança para limite. E o que estuda limite, basicamente? Bom, o limite ele vai estar interessado exatamente nessa ideia do que o nome pode dizer, no limite de alguma coisa, no limite de alguma soma, no limite de algum item. Vamos explicar. Se eu apresento para você essa função aqui, é a função mais clássica que você pode conhecer em limite, 1 sobre x. E eu digo para você, ó, conforme esse meu x cresce, o que acontece com a minha função? Qual é o valor que a minha função retorna? Vamos observar? Então, para x aqui, x de 1, eu tenho que o valor da minha função é 1, porque 1 sobre 1, isso aqui vai dar 1. Para f de 2, isso aqui vai dar meio, certo? E assim a gente vai. Para f de 10, isso aqui vai dar 1/10, que é, em números decimais, 0,1. Agora, vamos trabalhar um pouquinho a ideia dos decimais, porque à medida que vai crescendo o meu x, então f de 100, eu tenho aqui 1 sobre 100, isso aqui é 0,01. Então, se a gente parar para pensar,
conforme for aumentando o meu x, o que vai acontecer com a minha função é que ela vai retornar cada vez um número menor. E aí, pensando só nas potências de 10, se a gente for acrescendo um 10 ao meu x, o meu valor que essa função vai retornar vai ser bem menor, não vai? E aí eu pergunto para você, o que acontece se eu começasse a disparar esse x lá para frente, lá no final, lá para o fim, lá para o infinito, na reta dos reais? O que acontece se esse meu número x for tão grande quanto eu quiser? Bom, você pode ter uma ideia. Isso aqui ele está diminuindo cada vez mais de tamanho. Diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, se o meu x for suficientemente grande, em algum momento aqui, eu vou ter algo muito próximo de zero. A ideia de limite é basicamente isso aqui. A gente vai pegar funções, vai entender o comportamento delas e vai se perguntar o que acontece se eu começar a andar nessa minha reta. O que pode acontecer também com o inverso. Vamos pensar aqui, ó. Isso aqui é se eu começar a crescer muito o meu x. Mas e se eu começar a diminuir o meu x? A gente tem aqui o f de 1. Isso aqui é 1. Muito bem. O f de meio. Bom, isso aqui é 1 sobre meio, que é a mesma coisa de eu multiplicar por inverso. Isso aqui é 2, certo? De 1/10. Tá vendo que eu estou diminuindo o meu x. O que vai acontecer? Vai ser 1 sobre 1/10, que é igual a 10. E aqui eu tenho o fator inverso do que acontecia quando eu diminuía, certo? Então, cada vez que eu estou aproximando mais do zero, você consegue enxergar que o meu f ele vai retornar um valor maior, certo? Então, a gente tem aqui, ó, 1/100, a gente tem que retorna para a gente 100. E por aí vai, eu posso aumentar isso. 1.000 avos, isso aqui vai retornar 1.000. Só que o que acontece aqui? Aqui tem uma pegadinha e essa parte é crucial no curso de cálculo e a gente vai entender melhor o que acontece quando chegamos nisso. Perceba que a minha função é 1 sobre x e eu estou diminuindo, certo? Eu estou diminuindo cada vez mais o meu x até o ponto que chega no zero. Só que eu não posso chegar no zero aqui. Você aprendeu lá no ensino médio, e caso não tenha aprendido, fica aqui a regra primordial dos limites: não dividirás por zero. Nós não podemos dividir por zero na matemática. Isso é muito crucial. Então, aqui eu estou diminuindo cada vez mais o meu x, e aí a função está retornando um valor muito grande. O que acontece se eu chegar em alguma coisa muito próxima de zero? Isso aqui não é zero, é algo muito próximo de zero. Bom, a nossa ideia, né, a nossa intuição diz que isso aqui vai crescer infinitamente. E o que a gente quer saber justamente é o que acontece aí. Como que a gente trabalha matematicamente falando, não só com intuição, quando esse meu x está tão perto de zero quanto eu queira. Então, a ideia do limite, como você pode perceber, ela é bastante aplicada a funções. Por isso que aqui a gente tem o item 0, pré-cálculo, trabalhando funções. Qual é a evolução natural disso? Agora a gente trabalha limites, certo? E o que a gente quer trabalhar em limites? A gente quer formalizar a ideia de o que acontece se eu chegar tão perto quanto eu queira. Porque essa ideia, perceba, aqui eu não posso fazer isso. Mas eu tenho a intuição de que isso vai para infinito. Só que a intuição não basta para a gente na matemática, a gente tem que saber com certeza de alguma coisa. Por isso que o limite é um instrumento muito, muito, muito importante na matemática. E é por isso que você vai aprender esse instrumento, porque daqui para diante, tudo que envolve matemática no seu curso, na sua vida profissional, no que você for aplicar o seu curso, vai precisar de um instrumento sofisticado como o limite. Muito bem. Uma vez que você dominou o limite, qual que é o próximo item? O próximo item é a derivada. Qual que é a ideia da derivada? Bom, a ideia da derivada é bastante simples. Como a ideia de limite também parece simples quando a gente enuncia, claro que trabalhar ela não é tão simples assim, mas enunciar as coisas de cálculo é um pouquinho mais simples. É o seguinte, se a gente pega aqui um gráfico e eu quero
em cima dessa função vermelha aqui, em cima desse ponto aqui, eu quero saber qual que é a reta tangente. A reta tangente é aquela que vai encostar só exatamente nesse ponto aqui. Eu quero exatamente a reta tangente que passa isso. Bom, a derivada, ela vai trabalhar com esse conceito. A derivada nada mais é do que a inclinação dessa reta tangente que passa em um ponto dado na nossa função. Ela pode ser usada para outras coisas, mas isso você vai ver dentro do conteúdo de derivadas. Aqui a intenção não é se aprofundar, é só dizer para você o que você vai estudar em cálculo para você ter uma noção quando enxergar aquilo, vendo o que você vai usar. Tá certo. A derivada simplesmente é a inclinação de uma reta tangente aqui no ponto. Certo? Certo. Onde que entra? Por que eu preciso ver limite para trabalhar a derivada? Aí entra uma parte muito importante. Veja só. Vamos aqui para baixo. Um fato muito importante, a gente consegue construir uma reta, certo? Tá vendo aqui que a derivada, a reta tangente, ela é uma reta. E a gente consegue construir essa reta se eu tiver dois pontos, certo? Se eu tiver dois pontos, pela aquela minha equaçãozinha, eu tenho a inclinação de uma reta, é y menos y0, dividido por x menos x0, onde y, y0, x e x0 são y e x coordenadas de dois pontos diferentes. Então, se eu tenho dois pontos, eu consigo ali fazer uma divisão e eu encontro a inclinação, certo? Agora vem comigo. Vamos dar uma olhada no que acontece aqui. Vamos pensar de novo na situação daquela reta. O que eu tenho na minha reta tangente são dois pontos? Não. Porque, vamos imaginar, tudo que eu conheço sobre essa imagem é a minha função. Eu sei todos os pontos desde que estejam dentro da minha função. Só que tem um problema, essa minha reta tangente, é que ela toca em um ponto só. E eu preciso de dois pontos, eu preciso conhecer dois pontos. Só que pensa comigo, o que acontece se eu pegar, então, por exemplo, eu quero esse ponto amarelinho aqui, certo? Só que se eu pegar aqui esse ponto que eu conheço e esse ponto que eu conheço e traçar uma reta até eles, traçar aqui. Bom, tracei a reta nesses meus dois pontos. Eu conheço os dois pontos, eu conheço a inclinação dessa minha reta verde. Só que eu não quero essa reta verde. Eu quero que essa reta verde esteja em cima do ponto amarelo. Então, o que eu faço? Eu vou pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui e eu vou chegar um pouquinho mais perto do meu amarelo. Vamos colocar aqui de preto para ficar mais destacado. Então, se eu chegar um pouquinho mais perto do meu amarelo, o que vai acontecer quando eu traçar uma reta? Eu vou ficar quase ali onde eu quero. Tá vendo? Então, o que aconteceu? Eu tinha dois pontos aqui mais distantes, que eu conheço, tracei uma reta. Não é a reta que eu quero ainda, vou aproximar esses pontos mais pertinho do que eu quero. Não é a reta ainda que eu quero, mas chegou muito próximo. O que eu faço agora? Eu aproximo aqui de novo. Tá vendo? Peguei dois pontos aqui, vamos ver o que acontece. Se eu traçar a reta nesses dois pontos, ficou ainda mais próximo do que eu quero. Agora, perceba aqui que entra o conceito de limite. Porque o que eu estou fazendo aqui, eu quero entender qual que é o limite quando eu começo a aproximar esses dois pontos até esse ponto amarelo. E aí, eu pego esse limite, porque o limite vai se aproximar nesse ponto amarelo, e nesse ponto amarelo vai ter a derivada que eu quero. Tá vendo que eu só consigo falar de derivada porque eu tenho limite. Porque exatamente a ideia por trás de conseguir uma derivada, conseguir o resultado, conseguir a inclinação daquela reta, vem muito do limite, porque eu quero o limite quando esses dois pontinhos começam a se aproximar do meu ponto desejado. E isso é a derivada, certo? E aí existem diversas regras, a gente vai aprender no curso de cálculo diversas regras para poder encontrar isso aqui. Mas a ideia central é essa, tá certo? E aqui, quando você entendeu que derivada é isso, que pode ser aplicada dessa maneira, a gente passa para o terceiro e último tópico. Bom, aqui a gente tem agora integral. A gente passou o pré-cálculo, passou limites, passou derivada. O
que eu quero saber com integral? Qual que é a ideia por trás desse item aqui? Bom, a ideia por trás desse item, ela é tão facilmente enunciável quanto das outras vezes, certo? Qual que é a ideia? Então, a gente tem aqui um gráfico, e dentro desse meu gráfico, eu tenho uma função. Muito bem. Perceba agora que essa função aqui, ela não é uma função muito bonitinha, certo? Ela não tem todos os moldes necessários para que eu possa conhecer algumas propriedades. Que propriedade? Bom, a propriedade que eu quero conhecer dela nesse momento, vou colocar de azul, é a área. Então, eu vou falar aqui daqui, desse ponto até esse ponto, eu quero saber qual que é a área que está toda embaixo dessa função aqui. Toda essa área aqui, que agora estou rachurando de azul, forma uma figura, certo? Então, se a gente olhar aqui, a figura que ela forma essa figura mais ou menos aqui. É essa figura que ela forma. E eu quero saber qual que é a área dessa figura geométrica. Aí entra o conceito de integral. Por quê? De novo, perceba que o curso de cálculo ele tem uma estrutura muito certinha. Cada coisa que vem lá na frente vai utilizar daquilo que aprendeu lá atrás. Qual que é a ideia por trás de conseguir calcular a área debaixo dessa função? A ideia está no seguinte: eu não sei, de forma nenhuma, calcular qual que é a área dessa forma geométrica. Tá certo? Não é uma forma geométrica conhecida, não é uma forma que tem uma fórmula fácil para a gente calcular a área. Então, vamos ver o que acontece se eu pegar aqui e encher essa minha área com retângulos. E todos os meus retângulos vão ter a mesma largura. Maravilha. Ok, todos esses meus retângulos verdes. Todos eles têm a mesma largura aqui na base. E aí, bom, se eu sei a mesma largura aqui na base e eu tenho a altura dele, tá vendo que a altura dele aqui bate na função, então é uma coisa que eu conheço. E aqui na largura está no intervalo do domínio, então é outra coisa que eu conheço. Aqui, o que acontece é que eu consigo calcular uma área bem próxima. Você não concorda comigo? Porque eu vou calcular a área desse retângulo, somar com a desse, somar com a desse, somar com a desse, somar com a desse, somar com mais essa área, e no final eu tenho uma área bastante próxima do que eu quero. Só que, o que acontece? Não é uma área precisa. Por quê? Porque olha só, aqui eu tenho faltando pedaço, aqui também faltando pedaço, aqui sobrou pedaço, aqui sobrou pedaço. Mas, o que eu posso fazer? Eu posso pensar em uma alternativa. Qual que foi a alternativa que a gente pensou para poder calcular essa área? E se eu diminuir a largura dos meus retângulos? Olha, isso é bastante interessante, porque, como você pode ver, as diferenças agora, elas são bem menores. Na primeira vez que a gente fez isso aqui, tinha sobrado bastante espaço. Agora eu não vou fazer em tudo porque demoraria muito, mas se a gente prestar atenção, aqui as diferenças elas ficaram menor. Sobrou menos e faltou menos se a gente preencher tudo isso aqui com retângulos dessa mesma largura, bem fininho, a gente vai ter aí uma área muito mais precisa se a gente somar a área de todos esses retângulos. Pegou aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte: como que eu faço para poder calcular utilizando retângulos? Como que eu faço para calcular essa área gigante? Bom, fácil. Se eu quero que a área seja bastante precisa, assim como eu fiz agora, eu diminuo o tamanho, aqui a largura, dos meus retângulos. Diminui quanto? Diminui até o limite, até onde você conseguir diminuir. Até o ponto em que a área desses retângulos vai ser um risco só. E aí a gente vai usar de novo o conceito de limite e através de um resultado super importante, tão importante que leva o nome de teorema fundamental do cálculo, a gente vai ligar esse conteúdo com as derivadas. E através de derivadas, a gente vai então chegar a esse resultado.
tá certo? Então, vamos recapitular. O que eu quero com pré-cálculo? Eu quero entender funções, como que ela se comporta, quais tipos existem, o que é a propriedade de cada função, o que acontece quando eu junto duas funções, se eu componho uma função com a outra, como que fica a cara disso. Depois eu venho o limite. O que eu quero entender com limite? Eu quero entender o que acontece se eu diminuo ou aumento, vou me aproximando ou vou me afastando tanto quanto eu queira de um certo ponto. Qual que é o comportamento que a minha função recebe? Depois que eu entendi limite, eu vou procurar saber qual que é a inclinação de uma reta tangente em um ponto no gráfico da minha função. A gente vai usar limite para tratar disso e no final o que a gente tem é a integral. O que é a integral? É calcular a área debaixo de uma função. E esse é o curso de cálculo. Agora, uma outra dica muito importante que eu tenho para te dar, e essa é uma dica mais prática, geralmente a divisão feita em provas no curso de cálculo, lógico, isso pode variar, fica a critério do professor, mas o mais clássico da gente ter é aqui a gente ter a P1, a primeira prova, aqui a gente ter a P2 e aqui a gente ter a P3. Lembra que eu falei que pré-cálculo é algo muito curtinho? Então ele vai cair na prova, mas é algo muito curtinho, tanto é que junta até com o próximo conteúdo. Na minha opinião, essa primeira prova, a P1, ela é a mais complicada. Por quê? Porque ela vai representar uma diferença de pensamento para você, um outro ambiente, um outro estilo, uma outra velocidade de estudo e também limites. É um conceito muito mais complicado de você pegar. Limite é muito conceitual. Já a derivada integral tem um pouco mais de algoritmo nela. Você vai repetir uma ferramenta diversas vezes até que você domine aquela ferramenta e consiga resolver os problemas de derivada e integral. Dentre essas três provas, eu diria que a de derivada é a prova em que você tem a maior chance de se dar bem. Então, o que a gente precisa é, na P1, sobreviva ela. Tire a maior nota que você conseguir, mas já sabendo que ela é uma prova mais puxada, sem desanimar. Enfrentou a P1, viu a sua nota? Calma, respira, porque em derivadas a gente recupera essa nota e aí em integral a gente consegue fechar com a nota que a gente precisa e, lógico, quando a gente alcança o objetivo desse canal, que é ajudar você a passar em cálculo esse semestre. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal, não deixe de seguir todas as outras redes sociais, siga também o canal no Telegram. Se você tem alguma dúvida, alguma dica, deixa nos comentários e até o próximo vídeo.